Será que os Estados Unidos poderiam boicotar as indústrias chinesas como fizeram com os Jogos Olímpicos de Inverno? E o que aconteceria se a China reagisse a esse boicote, proibindo que suas indústrias exportem para os Estados Unidos? Poderiam os norte-americanos viver sem a manufatura chinesa? Se você quer saber a resposta para essas perguntas, assista o vídeo até o final, porque hoje vamos ampliar nosso conhecimento global sobre os Estados Unidos e sua dependência das indústrias chinesas. Durante a crise provocada pelo coronavírus, ficou claro o quanto o mundo depende das fábricas chinesas. A falta de respiradores artificiais e máscaras descartáveis mostrou que o mundo necessita mais dos produtos chineses do que se podia imaginar. E nem mesmo os Estados Unidos, que durante várias décadas lideraram a produção industrial no mundo e ainda hoje detêm o segundo lugar da produção manufatureira mundial, estão livres da dependência das fábricas chinesas. E essa dependência não está ligada apenas a produtos eletrônicos, tecnologia ou outros bens de consumo, como é normal imaginarmos quando falamos da China. Na pandemia, veio à tona que mais de 70% dos ingredientes farmacêuticos ativos usados no mercado norte-americano provém de outros países, principalmente da China, que é praticamente a única fornecedora de ibuprofeno dos Estados Unidos. Nos últimos anos, ganhou força nos Estados Unidos o discurso e a ideia de reduzir a dependência da manufatura chinesa. Esse foi um dos assuntos mais abordados pela campanha a presidente do então candidato republicano Donald Trump e pode ter sido decisivo na sua eleição. Mas será que seria tão simples deixar de produzir na China e voltar a produzir nos Estados Unidos? Para responder essa pergunta, precisamos voltar no tempo e entender como foi o processo de transferência da produção e as decisões da China que podem dificultar essa mudança. Quando se iniciou a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos já estavam na liderança da produção industrial no mundo com certa vantagem. E ao final da guerra, com os países europeus e o Japão destruídos pelo conflito, a vantagem aumentou consideravelmente. A vantagem era tão grande que em 1945 apenas o estado da Pensilvânia produzia mais aço que Japão e Alemanha juntos. Porém, apesar de grande vantagem na produção, os Estados Unidos ficavam atrás de países como Alemanha e Reino Unido no quesito inovação. Foi durante a guerra que o país deu seus primeiros passos no campo das pesquisas e desenvolvimento. Já com o fim da guerra e sua incontestável vantagem na produção, o governo norte-americano decidiu investir mais no campo da ciência, focando mais na inovação do que na manufatura. Por outro lado, Alemanha e Japão estavam reconstruindo suas indústrias, na tentativa de combater o desemprego em massa, e estavam desenvolvendo seus modelos, voltados para as fábricas. Isso trouxe dois competidores de volta ao jogo e pressionou para uma redução nos preços. Na procura por reduzir custos, os Estados Unidos passaram cada vez mais a desenvolver produtos que seriam construídos no exterior, principalmente no Japão durante as décadas de 70 e 80, e posteriormente essa produção foi transferida para a China, pelos motivos que veremos a seguir. Ao contrário de Japão e Alemanha, que se recuperaram rapidamente após a Segunda Guerra Mundial, a China ainda enfrentou alguns anos de guerra civil e, após a fundação da República Popular da China, sob o comando de Mao Tse-tung, se isolou do resto do mundo, inclusive da também comunista União Soviética. Somente após a morte de Mao, em 1976, e com a ascensão de Deng Xiaoping como líder supremo do país, que a China começou a se modernizar e se abrir para o mundo. Com a abertura da economia chinesa em 1978, entrava na disputa o país mais populoso do mundo, com um sistema de governo autoritário que podia oferecer leis trabalhistas, fiscais, ambientais, além de outras vantagens para as empresas estrangeiras. O empurrão que faltava para o envio da manufatura estadunidense em direção à China
veio logo em 1980, com uma forte recessão na economia norte-americana e o aumento da pressão dos acionistas das grandes empresas por maiores lucros. Para se livrarem dos altos custos relativos à mão de obra e atendimento às exigências governamentais, grandes empresas como a GE, presidida por Jack Welch, começaram a transferir suas produções e obrigavam seus fornecedores a fazerem o mesmo. No começo foram enviados para a China as manufaturas que exigiam mão de obra menos qualificada e em maior quantidade. Setores como o de vestuários foram os pioneiros. Na sequência, foram as empresas de eletroeletrônico que enviaram sua produção para a China. Nos Estados Unidos, a economia seguia direcionada cada vez mais ao setor de serviços, e enquanto os empregos no setor terciário cresciam, a indústria fechava cada vez mais suas portas. Já nos anos 2000, talvez a empresa americana que melhor soube tirar proveito das vantagens chinesas tenha sido a Apple, que se tornou um exemplo de empresa inovadora que não fabricava nenhum dos produtos que desenvolvia. A Apple criava e distribuía seus produtos pelos Estados Unidos, porém a fabricação era totalmente feita na China. Com esse modelo de negócio, a Apple revolucionou o mercado de telefones celulares e se tornou a empresa mais valiosa do mundo. Isso serviu de exemplo para que várias empresas que ainda produziam nos Estados Unidos mudassem de vez suas fábricas para a China e se concentrassem apenas na criação de produtos inovadores e de alto valor agregado. A fabricante de computadores Dell é uma dessas empresas. Ciente de que seu papel de fornecedor de mão de obra barata não lhe daria relevância no cenário mundial, a China passou a investir na formação de uma cadeia completa de suprimentos, na construção de infraestruturas que pudessem suportar a sua capacidade produtiva e também investiu pesado na educação, para se tornar um importante polo inovador. A China também está desenvolvendo o projeto da Grande Baía, que pretende criar no país uma região semelhante ao Vale do Silício, com condições de atrair empresas e talentos ligados à tecnologia. Com tanto investimento, a China, que antes era fabricante de produtos que apenas utilizavam mão de obra sem qualificação e barata, agora se tornou o país das grandes empresas tecnológicas, que possui patentes de produtos de alta tecnologia e que domina a cadeia de suprimentos de quase tudo que é produzido no mundo. A China também expandiu sua influência por outras áreas como a mineração e processamento de terras raras, uma das matérias-primas mais importantes para a produção de produtos de alta tecnologia que tornam os Estados Unidos ainda mais dependente do gigante asiático. Sobre esse assunto, temos um vídeo aqui no canal onde contamos como a China controla o mercado mundial de terras raras. Hoje, parte da produção que exige apenas mão de obra barata está se transferindo a países como Vietnã, Camboja ou Bangladesh. Enquanto isso, a China se concentra cada vez mais na fabricação de microprocessadores e outros produtos de alta tecnologia e valor agregado. Com a recente guerra comercial travada entre China e Estados Unidos, por conta de sanções impostas pelo governo de Donald Trump, várias empresas começaram a avaliar a possibilidade de voltarem a produzir em solo norte-americano. Porém, os obstáculos são muitos e os custos também seriam exorbitantes. Para explicar melhor, voltamos ao exemplo da Apple. Caso queira passar a produzir os iPhones nos Estados Unidos, a empresa precisaria investir na implantação de suas fábricas, e para isso, até poderia obter ajuda e incentivo de Washington. Porém, a empresa esbarraria com outros problemas. Para montar um iPhone, a Apple precisa comprar centenas de componentes de vários fabricantes. A maioria dessas peças são produzidas na Ásia, e mesmo que a produção desses componentes fosse trasladada aos Estados Unidos, os produtores ainda precisariam comprar outros componentes ou matérias-primas e, inevitavelmente, se veriam obrigados a negociar com a China.
Ainda seria necessário enfrentar os custos de mão de obra. Enquanto na China um trabalhador em uma linha de montagem industrial ganha cerca de 3,60 dólares por hora, nos Estados Unidos esse valor poderia ficar em torno de 20 dólares por hora. E ainda seria necessário vencer a escassez de mão de obra, um problema que afeta os Estados Unidos atualmente e pode inclusive prejudicar o crescimento do país nos próximos anos. Um iPhone produzido nos Estados Unidos pode custar o dobro de um produzido na China, e esse aumento pode se repetir em vários produtos caso as empresas decidam hoje mudar suas fábricas. Além do fator custo, que poderia afastar os consumidores e facilitar o surgimento de novos concorrentes, a saída de uma empresa da China pode representar a perda de acesso a um dos maiores mercados consumidores do mundo e uma queda nas receitas. A guerra comercial entre China e Estados Unidos parece que vai continuar mesmo com a eleição de Joe Biden, e é provável que uma parte das empresas mudem suas fábricas. Porém, essas fábricas serão transferidas a outros países com baixo custo de produção e os Estados Unidos continuarão dependendo da China. Por parte da China, também é inimaginável que o país suspenda as exportações para o seu principal cliente e que foi o grande responsável por financiar todo o crescimento que o país teve até agora. E agora, como sempre, é a sua vez. Você acredita que os Estados Unidos poderiam manter sua economia sem depender da China? E a China poderia se utilizar da dependência americana para consolidar seu poder como potência mundial? Deixe sua opinião nos comentários e enriqueça o debate. Muito obrigado por assistir, abraços e até o próximo vídeo.